Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento. Aniversário Supermercados Pague Menos. 31 anos fazendo sua vida melhor. E Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. Operação Veredito. A Polícia Civil em Indaiatuba prende suspeitos de associação criminosa, cárcere privado e tráfico de drogas. Aumentou muito, mais de 300%, o número de boletins de ocorrência por fraude de energia elétrica aqui na região. Você vai ver já já onde o crime mais acontece. Problema nas lojas de materiais de construção. O comércio está com dificuldade em repor o estoque por causa da pandemia. E o consumidor já sente falta até mesmo de produtos básicos. Tem também flagrantes de uma regra sendo descumprida no serviço de entrega: as bags colocadas no chão. E isso é um problema ainda maior neste momento de pandemia, porque pode acontecer uma contaminação em cadeia. Quinta-feira, 13 de agosto, bom demais estar aqui com você de novo, sempre uma honra, tá? Uma alegria poder passar informação, trocar informação, na verdade, com você e prestar serviço de qualidade como sempre. 12:03, então, boa tarde para você, um abraço para você e para toda a sua família. Gente, uma operação da Polícia Civil contra facções criminosas prendeu 8 pessoas hoje de manhã lá em Indaiatuba. A investigação começou em julho, depois que um homem foi resgatado de um cativeiro na cidade do chamado Tribunal do Crime. Policiais de Campinas e Indaiatuba cumpriram 10 mandados de prisão temporária e 14 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos por 60 policiais em vários bairros da cidade, principalmente o Santa Cruz. A investigação começou há pouco mais de um mês, em julho, depois que a Polícia Militar resgatou um homem em um cativeiro do chamado Tribunal do Crime, aqui em Indaiatuba. Segundo a Polícia Civil, a relação entre os envolvidos na época seria o tráfico de drogas na cidade. O mandante do sequestro seria chefe do tráfico na cidade. A própria vítima foi muito fundamental para que a gente pudesse dar continuidade nas investigações. Ele mantinha um relacionamento aí amoroso com a irmã desse traficante. E em razão disso, de uma desavença, eles acabaram entendendo que ele tinha que passar por esse julgamento paralelo, Tribunal do Crime. Diante disso, as investigações prosseguiram, foram se identificando os demais indivíduos que poderiam também ter participação, além do crime do sequestro e cárcere privado da vítima, também teriam envolvimento no crime de tráfico de drogas. Hoje, segundo a Polícia Civil, 6 pessoas foram presas por associação criminosa e cárcere privado. Eles seriam gerentes, coordenariam aí as vendas nos pontos, nas famosas biqueiras, né, do tráfico de drogas. O indivíduo que realmente seria o responsável por armazenar a grande quantidade dos entorpecentes, ele está em condição de foragido atualmente, ele não foi localizado, então a gente continua nas buscas dele. Outros 2 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Armas e dinheiro também foram apreendidos. 2 pessoas foram levadas à delegacia para prestarem esclarecimentos, o que deve ajudar na investigação. A gente pode dizer que a operação de hoje ela deu um duro golpe no tráfico não só do bairro Santa Cruz, mas de toda a cidade de Indaiatuba. E a investigação desse caso segue, portanto, né? Ainda no noticiário policial, câmeras de segurança flagraram o roubo de um carro em plena luz do dia ontem na rua Dr. Plínio Barreto, no Jardim Belo Horizonte, aqui em Campinas, região do Taquaral. Os 2 bandidos passavam pela rua Carlos Mendes de Paula nesse veículo branco e, ao ver uma pessoa mexendo no carro prata, estacionaram rapidamente. Eles foram a pé até o local e, segundos depois, renderam a mulher que saía de uma casa na direção do veículo. De acordo com a vítima, eles estavam armados. A dupla entrou no carro e, antes de fugir, um deles desceu para pegar o veículo em que estavam. O carro já foi encontrado, felizmente, né? Mas uma bolsa com dinheiro, documentos e um celular ainda não foi recuperado. Agora, um outro caso que foi parar na polícia, com muita frequência está acontecendo isso e que serve de alerta para muita gente. Cresceu de forma absurda a quantidade de boletins de ocorrência relacionados às fraudes de energia aqui na nossa região. Segundo a CPFL, são situações, por exemplo, de ligações clandestinas, os famosos gatos de luz. A Ida Rosa está aqui para trazer todos esses números para a gente e esse alerta então, né, Ida? Boa tarde para você.
Oi, Edu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi um aumento bastante expressivo, os casos aí triplicaram. Esse número é da CPFL, registro de boletins de ocorrência, com as operações da Polícia Civil. Nós temos aí os dados para vocês acompanharem. Em 2020, foram 334 boletins de ocorrência até junho, nesse primeiro semestre. 83% são casos de clientes residenciais e 17% de lojas, comércio. No mesmo período de 2019, foram registrados 110 boletins de ocorrência, um aumento bastante grande. Outro dado importante, entre janeiro e junho de 2020, as 5 cidades aqui da região de Campinas que mais registraram esses boletins de ocorrência foram Campinas, com 55 casos, Sumaré com 19, Hortolândia com 10, depois vem Indaiatuba, também com 10 ocorrências, e Santa Bárbara do Oeste, que teve o mesmo número de situações. Os números são bem maiores do que em 2019, inclusive algumas cidades citadas que apareceram aí nesse ranking de 2020 nem estavam nas situações do ano passado. Então, a CPFL registrando essa mudança de perfil. De uma forma geral, a CPFL acompanha essas situações para fazer as inspeções e ela também registra esses boletins de ocorrência e, com o apoio da Polícia Civil, faz essas operações. Nós conversamos com o representante da companhia para entender os impactos disso para o consumidor final. Vamos ouvir. Prejudica a qualidade de fornecimento, porque sobrecarrega a rede de forma ilegal, e além disso também ele é uma prática insegura que traz risco para a vida da população, inclusive risco para a vida da pessoa que está praticando a fraude, né? Então, porque pode ocorrer choque elétrico, pode ocorrer incêndio. Energia recuperada através da regularização dessas fraudes é uma energia muito grande, equivalente, o suficiente para abastecer aproximadamente uma cidade como Sumaré durante 2 meses. A gente também tem grandes comércios, restaurantes, hotéis, empresas que praticam também esse tipo de atividade ilegal. Não é só periferia, não é só baixa renda, também são grandes empresas, também residências de grande porte, condomínios de luxo. A gente tem encontrado diversos perfis, né, de fraude, diferentes tipos de fraude em diferentes tipos de consumidores também. A CPFL disse que faz investimentos em tecnologia para identificar esse tipo de ocorrência e a pena para quem comete esse tipo de crime pode chegar até 4 anos de prisão. Além disso, a pessoa que for flagrada pode ter a cobrança aí dos valores retroativos dessa situação. Edu. Tá bom. Obrigado então pelo alerta. Daqui a pouco você volta com mais notícia, viu, Ida? Combinado. Até mais. Até mais. Vamos aproveitar agora, 12:09, já vamos atualizar então o número de casos do novo coronavírus aqui na nossa região. Nossa produção acabou de concluir o levantamento, tá? 76.515 casos confirmados até agora, estamos pertinho ali de bater 80 mil confirmações aqui na nossa área de cobertura, né? Comparando esse número de hoje com o de ontem, no mesmo horário aqui do EPTV1, são 2.656 casos a mais. Campinas está no topo do ranking e só agora de manhã confirmou mais 650 casos. Vinhedo, Capivari, Itapira, Louveira, Jaguariúna, Espírito Santo do Pinhal, Elias Fausto, Charqueada, Tuiuti, Lindóia e Monte Alegre do Sul são os outros municípios que também confirmaram novos casos agora de manhã. A lista de mortes está assim, 2.373 óbitos em 45 das 49 cidades de toda a nossa área de cobertura. Campinas confirmou mais 8 mortes, Vinhedo mais uma, mesma coisa lá em Louveira, e Elias Fausto mais 2 óbitos, confirmação de agora de manhã. Você sabe onde encontrar mais detalhes, né? Inclusive da sua cidade, se não apareceu aqui, no G1 Campinas e também no G1 Piracicaba, é só visitar lá. Para ser nem sempre é necessário doar comida, dinheiro ou roupas para ser solidário, isso no caso ajudando quem não tem, né? Qualquer um pode ajudar alguém com tempo também e atenção, um pouquinho de carinho. Às vezes é difícil perceber quem pode precisar da gente. Só que nesse tempo de isolamento é possível ajudar gente que mora em outras cidades, assim como pessoas que vivem no mesmo bairro ou até mesmo em casa vizinha. Vamos ver agora em mais essa reportagem que a gente preparou para você. Foi com o celular na mão e a vontade de ajudar que o Igor criou uma rede com milhares de pessoas conectadas. Tudo começou com uma página em uma rede social para facilitar a comunicação de moradores da região do Campo Grande, em Campinas, que tem mais de 180 mil habitantes. As informações geralmente foram mais em relação ao auxílio emergencial, ao direito do saque do FGTS. Mas com a pandemia foi muito além disso. Teve alguns que estavam com problema até mesmo de depressão.
mas o que eles mais precisavam mesmo é conversar. Com certeza, nesse tempo de pandemia, o afeto, a conversa, a humanização se transformou cada vez mais necessário. Ele chega a receber mais de 1000 mensagens por dia. Mesmo com outro emprego, ele dedica boa parte do tempo para responder e buscar informação para quem precisa. Eu agradeço você demais, de coração. Você ajudou muita gente, está ajudando ainda. Até um cachorrinho perdido, você ajuda a encontrar. Ele é nosso irmão. Amigo é pouco, ele é nosso irmão. Obrigado, minha amiga. Que palavra linda eu recebo, tá? Deus abençoe. É um estado de espírito, é uma paz de poder estar fazendo bem para o próximo. E isso, né, não tem preço e a gente se sente cada vez melhor com essa doação. É um grande guerreiro e nós estamos todos juntos. Quando falta a presença, o colo e o abraço, pode entrar o olhar atento a quem está próximo. Nesse caso, na porta ao lado. Oi, criança linda! Muito obrigada. A Cleusa e a Fabiana são vizinhas e os carinhos são trocados em forma de bolos, pães de queijo e outras delícias. O Luca e a Alice, de 6 anos, são os entregadores. Principalmente nesse período da quarentena, a gente tem intensificado muito esses pequenos carinhos, essas pequenas atenções que uma dá para outra, né? E aí tudo que eu faço, eu mando para ela um pedacinho, né? Eu sei que ela tá do outro lado ali e aí as crianças sempre param o que elas estão fazendo. Mamãe, eu quero levar. Bolacha, biscoito, pão de queijo. Eu fico bem feliz em dar. E ela fica feliz? Fica. Ela já fez bolo de maçã pra gente. Eu gosto muito dela. Um beijo pra vocês. E essa atenção toda enche o coração da dona Cleusa de alegria. Muito obrigada, tá? Dão energia pro resto do dia ou o resto da semana também. Eu sempre faço um bolinho, alguma coisa, eu levo. E eles me trazem um prato cheio. Eu nunca veio um prato vazio, sabe? É muito gostoso, eles são ótimos mesmo. Há várias formas de se doar pro próximo e de doar amor. Muitas vezes a gente não faz nem ideia dos problemas que a pessoa que está do outro lado da tela do celular está enfrentando. Às vezes nem conhecemos quem mora ao nosso lado. Mas talvez agora com a pandemia a gente entenda um pouco melhor que é possível ajudar muito com gestos simples, com uma palavra, com uma gentileza. Não precisa estar perto e nem precisa sair de casa. Foi o que esses voluntários que a gente vai conhecer agora fizeram através da música. E essa música aqui do Chitãozinho Chororó vai ser pra quem? Pra Hélia, especialmente. Segura a dona Hélia, vem assim, ó. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó. Os voluntários à distância se juntaram para cantar, atendendo aos pedidos dos moradores de um lar para idosos em Campinas. Canta pro Gerson aqui, vida leva eu. E o resultado é de encher o coração de alegria nesses tempos tão difíceis. Zeca Pagodinho pro seu Gerson, então. Vamos lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Um dos voluntários é a Maria Tereza. Ao atender uma das moradoras do lar, ela também trouxe alegria para a própria casa. Me trouxe um calor muito grande para minha alma, que eu estou sentindo saudade da minha filha, das minhas netinhas. Então, fazendo isso para eles, eu fiz também para mim. Eu tenho tanto para lhe falar. Nossa, eu fiquei emocionada. Fiquei muito feliz. Isso daí aumenta a autoestima da gente. A música, ela empolga a gente, aumenta a autoestima da gente. Só alegria, só alegria. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir de meu amor de te encontrar. Sempre há tempo de fazer o bem, né? Principalmente nesse momento crítico que a gente está passando, que essas reportagens possam inspirar cada um de nós. Falamos aí do lado positivo, só que temos que também tratar de um problema. Flagrante de aglomeração em Americana ontem à noite, num bar da cidade. Um vídeo circulou aí pelas redes sociais, dando o que falar, né, Ida?
Exatamente. As imagens foram feitas em um bar do bairro São Manuel, quase 200 pessoas ali reunidas. Nós temos as imagens para mostrar para vocês quanta gente estava no local, o que é proibido nesse período, já que os bares não podem funcionar até tarde da noite. A Guarda Municipal disse que foi chamada, orientou o dono do bar sobre a proibição do funcionamento do estabelecimento de noite e que depois disso a maioria das pessoas foi embora. Um boletim de ocorrência também foi registrado sobre essa situação. A GM disse que havia um telão ligado transmitindo o jogo de futebol. Nós falamos com o dono do bar e também com a filha dele. Eles disseram que em nenhum momento ligaram o telão e que estão trabalhando dentro das normas. Falaram também que eles estavam trabalhando com retirada no local e que não podem controlar as pessoas que ficam no meio da rua. Lembrando que a Americana faz parte, da DRS aqui da nossa região, está na fase amarela do Plano São Paulo e essa fase proíbe que os bares funcionem, bares e restaurantes funcionem após as 10 da noite nesses primeiros 14 dias. Então, essa flexibilização aí para funcionar por mais tempo ainda depende, tem uma nova fase aí desse período. Então, nesse momento, uma situação como essa que a gente está vendo, com bastante gente, ainda não pode, Edu. Os clientes precisam ajudar nessa hora. A gente sabe que os donos, os comerciantes querem atender todo mundo muito bem, não vão sair dali, tocando de qualquer forma os clientes que estão aglomerados na frente. Mas é uma cena que não pode acontecer, porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia e todo mundo precisa colaborar, apesar de todo mundo já querer sair o mais rápido possível de toda essa situação de isolamento, distanciamento que a gente está enfrentando e que ninguém gosta, Exatamente. Valeu, Ida. Valeu, daqui a pouco você volta. Mais eu volto. Até. Obrigadão. Você sabe que nesse tempo de isolamento que a gente está falando aí, que eu acabei de citar, dá muita saudade também de um cineminha, Quanto tempo que a gente não consegue assistir um filme no cinema, hein, gente? Mas com a flexibilização da quarentena, já tem gente se preparando para curtir um filme fora de casa, mas com todos os cuidados, sem aglomeração como deve ser. A Ellen Sacconi vai mostrar tudo agora.